Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Silva, o escravo de Cristo, e nós queremos começar essa leitura de hoje, né? Hoje faremos Gênesis do 31 ao 35. Quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo e aqueles que assistirão, que Deus possa abençoar vocês grandemente e que o Espírito Santo possa te dar orientação, né? Nós aqui estamos com o intento de ler a Bíblia inteira de capa a capa. Não temos pretensão de dar um curso de teologia, porque não somos capacitados para isso. E tampouco estamos interessados em explicar a Bíblia inteira, porque também não temos envergadura espiritual para isso. O próprio Criador usará o Espírito Santo de Deus para falar no coração de cada um, e para ser revelada a porção que couber a cada um. Nosso intento é tão somente fazer algumas observações da leitura que a gente está tendo aqui, e isso fazer para você um incentivo para que você leia a Bíblia de capa a capa, tá bom? É um privilégio poder estar aqui com todos vocês, e que Deus abençoe a sua vida, e que o Espírito Santo tenha liberdade no seu coração, tá bom? Nós vamos começar aqui hoje no Gênesis capítulo 31, né? Porque nos outros dias nós já fizemos de 5 em 5, e o nosso intento é avançar sempre de 5 em 5, né? E assim nós vamos indo até a gente conseguir ler a Bíblia inteira, ok? Então vamos lá. O Gênesis capítulo 31, Deus dá uma ordem para o Jacó, que é para ele voltar, ele retornar para a casa do seu pai, né? E o verso 1 e 2, Jacó, ele viu que os filhos do Jacó viu que os filhos de Labão, né? E o próprio Labão já não era mais o mesmo com ele. Por quê? Porque Jacó estava enfrentando muita pressão. E do verso 3 até o verso número 13, ele diz assim, o Senhor fala para o Jacó: volta para a terra dos teus pais, porque eu vou ser contigo, serei contigo, né? E o Jacó vai e chama as esposas dele, né, a Raquel, a Lia e as servas, e fala assim, nós vamos embora, porque eu estou vendo a insatisfação do teu pai e do teu irmão, né? Ele já trocou meu salário mais de 10 vezes, ou seja, não tinha mais acordo, né? E Deus, ele protege Jacó contra as ciladas do Labão e do Betuel, né? Por quê? Toda vez eles tentavam fazer algum tipo de trapaça. Essas vezes que ele trocou o salário dele, ele falava assim, eu quero os filhotes que nascerem brancos. Aí nascia preto e malhado. Aí ele falava assim, então eu quero os malhados. Aí nascia branco e preto. Ele falava, eu quero os pretos. Aí nascia só os malhados. Então, toda vez que aconteceu dele querer prejudicar o Jacó, Deus protegia o Jacó, né? Do verso 14 ao 18, a Raquel e a Lia, elas questionam, né, o Jacó, e até porque elas queriam a herança delas, né? Porque se elas estão com o pai, elas vão ter também direito à herança. Então, elas questionaram, né? Já que, principalmente, a Raquel era bem interesseira, né? E aí eles acabaram entendendo as duas mulheres, o Jacó entendeu essas mulheres, né? E mostrou para elas o que estava acontecendo, né? Até para a própria preservação da vida delas e dos filhos dela, elas teriam que ir embora com Jacó, né? E aí foi dessa maneira que Jacó entrou num acordo com elas, e aí eles fugiram indo para Canaã, né? Do verso 19 ao 21, o Labão está lá trabalhando nas ovelhas dele, né? Tosqueando, né? as ovelhas, e aí ele tem uma desconfiança que Jacó fugiu. E para desespero do Labão, a filha dele, a Raquel, ela pega os ídolos dele, né? Você vai ler aí que a Raquel, ela foge com esses ídolos, né? E o Jacó, ele fugiu escondido, com tudo que era dele, lá para as montanhas de Gileade. Eu lembro que eu pedi para vocês grifarem esse nome Gileade? Olha aí, tá vendo? Ele foge para Gileade.
Se você voltar mais um pouco, você vai ver que isso aí está conectado com Abraão, está conectado com Isaac, né? E aí você vai ver que esses ídolos que a Raquel ela está carregando, do verso 19 ao 21, esses ídolos estão conectados... Ô, Claudinho, você pode pôr o ídolo aí? Esses ídolos, eles estão conectados com a posse. Olha aí, ó, o Claudinho pondo aí para você ver, ó. Tá vendo? Ó? São vários formatos de ídolos aí, ó. Olha aí. Esses ídolos aí, pela terra que eles moravam, esses ídolos, eles funcionavam praticamente como uma escritura. Quando Raquel pega esses ídolos e foge, ela está fugindo com as escrituras daquilo que era do pai dela. Por isso que o pai dela fica furioso e vai atrás, né? Por quê? Porque ele quer os ídolos. E aí vocês vão perceber que ela começa a disfarçar. Vocês vão começar a perceber que ela começa a disfarçar. Ela fala que está no período dela de regras, porque o homem não podia tocá-la, né? Porque ela tinha que se purificar. E aí vão querer revistar o camelo dela, e aí ela alega isso também. Então você começa a perceber, até que o pai dela descobre e pega os ídolos dele de volta, que são os títulos das terras, né? Cláudio, se tiver alguma observação, me avisa aí, tá bom? Não, Tá, ok. O 22 e o 23, depois de 3 dias andando, o Labão descobriu que a desconfiança dele era acontecida, né? Então, ele chama e vai atrás do Jacó. E depois de 7 dias, Labão alcança o Jacó lá nas montanhas de Gileade. No verso 24, Deus fala com Labão através de um sonho. Durante essa perseguição, o Labão tem um sonho à noite, ele está deitado, ele tem um sonho. E Deus orienta ele para não falar nem mal nem bem com o Jacó, para o próprio bem dele. E, por incrível que pareça, Labão obedece, né? O verso 25 até o 42, o Jacó aceita uma inspeção do Labão. E ele também aceita a revista geral dos seus pertences, porque ele teme de ser morto se for achado esse ídolo. E aí, para desespero do Labão e para angústia de Jacó, esses ídolos estavam com a Raquel, né? A Raquel, ela ficava se esquivando o tempo inteiro, como eu falei para vocês. É só você olhar o verso 30, que você vai ver que a Raquel, ela faz de tudo para não ser descoberta, né? E aí ela vai tentando dar desculpa, mas aí ela é pega na mentira. E o Labão, pressionando Jacó, ele fez um alvoroço, criticou severamente o Jacó por ter fugido, não ter deixado de se despedir, beijar as filhas dele, tudo, né? E aí o Jacó tem uma hora que ele perde a paciência. E aí o Jacó dá uma baita de uma bronca no Labão, né? Porque o Jacó joga na cara dele, fala assim, ó, você fez trapaça comigo, tanto no meu casamento, quanto no meu gado, as mudanças no meu salário, e por fim, você continuou assumindo eu assumi todos os prejuízos, porque era assim, ó, quando Jacó cuidava do gado do Labão e do Labão e do... Poxa, esqueci o nome do sujeito. É o Labão e Betuel. Quando ele cuidava do gado do Labão e do Betuel, se algum animal despedaçasse algum animal dele, o Jacó tirava um animal do seu e devolvia para não ser prejuízo. Não chegar lá falando assim, ó, algum bicho comeu um carneiro seu. Então, ele sempre punha o dele, né? Por isso que Jacó vira para ele e fala assim, ó, eu assumi todos os prejuízos que deveria ser seu, mas eu assumi tudo para você não ter nenhum dano. E mesmo assim você trapaceava, né? Aí do 43 ao 55, o Labão sente a pressão, né? E aí ele pede uma aliança com o Jacó. Daí do 43 ao 46, eles selam alguns pontos principais de acordo, eles reconhecem os limites das fronteiras e eles executam um tratado de paz. E aí, cada um deles pega uma pedra e coloca como memorial. Para a gente não tem muito fundamento isso, né? Mas para Israel, as pedras elas têm muito fundamento. Porque, ó, se você parar para pensar,
Você vai ver que das pedras foi o que o Davi matou Golias. Você vai ver que das pedras é que o profeta de Deus levanta o altar para lutar contra os profetas de Baal. Você vai ver que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, cada líder de uma tribo pega uma pedra dentro. Então, a pedra ela vai ter muito significado. E o próprio Jacó, ele tira uma pedra que ele dormiu como travesseiro e ele põe azeite em cima. Mas a lei azeite porque azeite era o diamante daquela época, né? Ou seja, ele derramou ali um sacrifício, uma oferta, né? Um dízimo, uma honra ao Senhor, né? E aí eles entram em aliança. Do verso 47 e 48, o nome do local que o Labão lá chamou esse acordo foi Jegar Saaduta. Jegar Saaduta. Mas o Jacó, ele chamou esse lugar de Gileade, porque para o Jacó isso aí tem um sentido mais que especial. O 49 ao 54, todos eles concordam em respeitar as leis do acordo, de não violência com as filhas de Labão. E eles não intentam mal um com o outro. Então, eles juraram solenemente um para o outro, e Jacó fez um sacrifício. Por quê? Porque tudo no Velho Testamento, vocês vão notar que existe um selo, existe uma marca. Tudo que vai acontecer, eles têm um ponto ali que eles marcam. Então, Jacó sacrifica ali e convida todos eles, e aí eles vão passar aquela noite lá e vão comer pão e vão beber ali naquela montanha. No verso 55, o Labão acorda bem cedo, beija as filhas dele, beija os netos dele, abençoa e depois se despede e ele volta para sua própria terra. E aí Jacó marca um limite onde ele não passa e onde também o Labão não passará, né? No capítulo 32, o Jacó ele planeja o seu encontro com o Esaú. Essa aqui eu acho que é uma das partes mais complexas, né? Mais complexas mesmo, porque o Jacó, ele tem um excesso, né? Ele tem um excesso. E aí você vê esses excessos aparecendo no Jacó, né? O verso 1 e o 2, o Jacó segue o caminho dele, né? E aí, no meio desse caminho, ele encontra o anjo de Deus. E aí ele chama aquele lugar de Maanaim, né? Acampamento de anjos ou 2 acampamentos. Aqui é importante a gente notar que, lembra quando ele fugiu, porque ele pegou a bênção e ele teve que fugir? Então, na ida, a visita com o Jacó foi com um sonho. Mas agora, na volta, o Jacó, ele vê o anjo, né? Na ida, Jacó sonha com a escada. Lembra disso? Jacó, ele sonha com a escada na ida. Mas agora, na volta, o próprio anjo do Senhor aparece para ele, né? Eu acho isso fenomenal, porque Deus, ele sabe das nossas condições, Deus sabe do nosso potencial, Deus conhece a nossa estrutura. Talvez se ele visse anjos na ida, talvez ele pensaria que fosse inimigo, ou o pecado dele estava trazendo morte, né? Mas aí Deus fala com ele no sonho dele, né? Deus dá a chance de ele estar inconsciente para no subconsciente dele Deus falar com ele. Tanto que ele acorda e ele fala assim, aqui é a casa de Deus, eu não sabia, né? Então, isso é maravilhoso. Mas, na volta, ele já teve uma experiência tão grande, Deus já falou com ele, ele tem percebido, né, a voz de Deus, agora Deus aparece para ele, né? É muito legal isso, ver esses detalhes. O verso 3 ao 5, imediatamente Jacó inicia preparos para encontrar o irmão dele. E aí o Jacó passa um breve resumo da sua jornada, longe da casa, e ele deseja voltar para casa com o consentimento do seu irmão. Então, Jacó quer voltar, mas ele quer voltar debaixo do agrado do irmão, né? Debaixo da bênção desse irmão dele. No verso 6, a resposta vem. O Jacó fica preocupado porque seu irmão vem vindo ao encontro dele
e para piorar, ele vem com 400 homens. Aí Jacó entra em choque, ele fala assim, vixe, vai me dizimar. Nessa hora, o verso 7 e o 8, a angústia tenta dominar Jacó, né? Diante disso, ele faz uma divisão. Ele pega o grupo dele e divide em dois grupos, né? E aí ele pensa assim, se ele destruir um, matar um, o outro foge, né? Então, se ele mata um, o outro se salva. Mas aí, ó, lembra aquilo que eu falei do Jacó? Olha que doideira. Do verso 9 ao 11, o Jacó clama para Deus e ele fala assim, Senhor, se o Senhor for favorável para mim, eu voltarei e eu voltar em paz para minha casa, eu vou reconhecer o seu favor na minha vida e também se o Senhor me livrar da fúria do meu irmão Esaú. Aí ele fala assim, ó, no verso 12, e Jacó lembra a promessa que foi feita aos seus antepassados por Deus. O verso 13 ao 21, Jacó passou a noite inteira separando presentes para o irmão dele e pegou animais de vários tipos e pegou presentes e tudo e separou em 3 grupos de presente. Agora, olha que coisa. Ele separou o grupo em 3 e ele deu a ordem. Olha a ordem que ele deu para o primeiro grupo. Diga ao meu senhor Esaú. Então, olha, ele já coloca Esaú como o senhor dele, né, reconhecendo a autoridade, e ele fala assim, ó, que o seu servo Jacó lhe envie estes presentes. E esta mesma informação ele deu para o segundo e deu para o terceiro. E aí ele mandou eles com uma distância um do outro, né? Porque Jacó, dentro do coração dele, ele pretendia acalmar o irmão, né? Porque ele já sabe que o irmão vem vindo com 400 homens. E aí, amenizando a fúria dele, ele vai ver que talvez seja possível ele conseguir essa graça, né? E aí, vai e chega o primeiro grupo do irmão, e quando vê o rosto dele, ele olha e fala assim, e agora? Aí oferece os presentes. Aí ele vem andando e encontra outro grupo, que oferece os presentes e fala a mesma coisa. E depois o terceiro grupo, né? Aquela noite inteira, o Jacó ficou do outro lado do rio, atravessou as famílias e ficou do outro lado do rio. Do verso 22 ao 32, Jacó, ele luta com aquele anjo, né? Ele luta com aquele anjo à noite, à madrugada, e aí só de manhã acontece, né, o que a gente está cansado de ver em pregações, né? Verso 22 e 23, Jacó pega as esposas, os filhos, tudo que possuía, atravessa o val de Jaboque, e aí ele derrama ali, ele se esvazia, porque Jaboque é derramar ou esvaziar, né? Então ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvazia de si mesmo, e quando você vê isso, você olha e você fala assim, meu Deus, né? Quantas vezes a gente fica apegado às coisas dessa vida, né? Ele abriu mão. E no 24 até o 32, ele luta e prevalece, né? Mas o anjo toca na coxa dele e também gera mudança, né, do nome dele, né? A curiosidade é que o nome a curiosidade é em saber sobre esse anjo, né? Esse anjo do Senhor. E aí ele vai e coloca o nome no lugar de Peniel, né? Peniel. E no capítulo 33, ele se encontra com Esaú. Então, imagina, ele mandou 3 grupos, os 3 grupos já chegaram, nenhum trouxe resposta. E aí no verso 1, 2 e 3, o Jacó vê o Esaú chegando de longe. E aí ele posiciona o povo estrategicamente, né? E, de novo, olha lá o toque do Jacó, né? Ele põe em ordem de importância ou de afinidade, né? E a ordem foi essa aqui. As servas e os filhos das servas. Aí, depois, ele colocou os filhos da Lia e a Lia. E, por último, ele pôs a Raquel e o filho José. E o Jacó estava atrás de todos, né? Depois de posicionar todo o grupo, aí sim Jacó vai para frente de todo mundo. E essa atitude aqui é uma atitude que eu olhei assim, e aí a gente vê, né? De todos os patriarcas, Jacó é o que mais parece com a gente, né?
Eu estava pensando, eu falei, meu Deus do céu. Talvez você aí está pensando assim, pô, ele está chamando eu de trapaceiro, trambiqueiro. Não estou te falando nada, não. Eu estou te falando da nossa humanidade. Diante de uma pressão, diante de uma situação, diante de um momento vexatório, diante de uma afronta, diante de um escândalo, diante de uma decisão que você tem que falar a verdade, mesmo correndo o risco de perder tudo, né? Aí, nessas horas, a gente vê o quanto a gente parece com Jacó. E aí, essa atitude dele eu achei sensacional, porque ele vai para frente de todas as famílias, e aí ele dá 7 passos, se deita no chão. Aí ele levanta, dá mais 7 passos, se deita no chão. E ele vai fazendo isso, até chegar em Esaú. Quando ele chega em Esaú, o verso do 4 ao 7, Esaú vê toda a família do seu irmão e ele fica emocionado, porque ele está vendo o seu irmão vindo, dando 7 passos e se deitando no chão, né? E aí ele nota a total submissão do Jacó. E aí ele vem se prostrando na frente da sua família. Aí o Esaú não aguenta, o Esaú chora, né? O Esaú chora. E tem uma parte aqui nesses versos que vai falar assim, ele abraça o pescoço do Jacó e chora, né? Talvez nesse dia se cumpriu Gênesis 27, 40, né? Porque foi a bênção que ele recebeu do pai dele, né? A bênção dizia assim, quando você se libertar e tirar o jugo do seu pescoço, quando você se libertar e tirar o jugo do seu pescoço. Então, ali, quando ele se liberta, é a hora que ele abraça o Jacó. Ele quebra toda aquela antiga ira, aquela angústia, a raiva, o furor, né? E ele abraça o Jacó, né? Então, ele tira o jugo do pescoço dele, pondo os braços dele em volta do irmão. Né? E o Gênesis 33, 4, o Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, né? E aí apertou o pescoço dele, beijou e ambos choraram. O verso 8 ao 11, o Esaú questiona os presentes, né? Que o Jacó mandou. Aí ele falou, quer saber qual o motivo desses presentes? Aí o Jacó responde assim, esse aqui é o presente que Deus separou para eu te dar. E aí o Esaú fala assim, não, mas eu já tenho bastante, eu tenho muito. Ele falou assim, mas por favor, fique com esses que a gente quer te honrar. E aí ele fala, mas eu não preciso, eu tenho o suficiente. Ele fala assim, fique como uma honra ao seu nome. E aí ele recebe esses presentes, né? Nessa hora o Esaú quer apressar tudo para levar logo ele embora para casa, para viver em família e tudo, mas aí o Jacó fala assim, ó, eu tô com animais aí, com crias, com leite, eu tô com os filhos, com as esposas, né? E eu preciso ir no pasto do gado, porque senão eu vou estressar todo mundo e o bicho vai morrer, as mulheres vão se fadigar. Vai na frente que eu vou atrás. E aí o Esaú concorda. Você vê como o quebrantamento de Deus é maravilhoso? Né? E aí o Esaú vai adiante. Do verso 17 ao 20, Jacó se estabelece em Siquém. Siquém significa ombro. E aí ele comprou os campos do filho de Hamor e ele constrói lá as tendas dele e começa a viver naquele lugar. A primeira coisa que ele faz é um altar para o Senhor. E ele chama aquele altar Deus, o Deus de Israel. E aí nós já vamos para o capítulo 34. No capítulo 34, acontece uma grande tragédia, né? Que é a Diná, a única filha, ela é desonrada, né? Do verso 1 ao 24, eles tem um moço chamado Siquém e ele é filho desse Amor, né? Amor. E aí ele se encanta com a Diná e aí, rapaz, ele violenta a Diná. Quando ele violenta a Diná, Jacó fica sabendo e aí ficou furioso. E aí ele conta para os filhos, e quando os filhos dele descobrem isso, eles perdem a razão. Só que aí o Hamor, ele tenta arrumar, porque ele fala que ele vai pagar o dote muito aumentado, né? E o próprio Siquém, ele fala que ama a moça e quer ficar com ela. Mas diferente, né, da cultura brasileira, que às vezes a gente vê isso acontecer, né?
mas lá para Israel isso aí é imperdoável, né? E o rapaz, ele tenta arrumar questão, casar com a Diná, tudo, né? Só que aí, no verso 25 até o 31, dois filhos de Jacó arrumam uma muvuca. Aí, o que acontece? O Simeão e o Levi, ele vai e fala que só aceitaria a desculpa deste povo se ele se circuncidasse. Então, eles iam ter que fazer a circuncisão para se tornar igual. E aí, rapaz, o Hamor vai, chama o Siquém, avisa todos os homens da cidade, na porta da cidade, e aí acontece a tragédia. No terceiro dia, quando a dor é mais ferrenha, aonde a dor vai detonar os caras, os dois filhos vai lá, pega a espada e mata todos os homens, todos. E aí eles pegam o gado, os filhos dessas mulheres, as mulheres, e leva tudo para a casa do Jacó, lá onde ele estava. Quando Jacó ficou sabendo, ele falou assim, rapaz, vocês são doidos, vocês são malucos, agora ó, eu vou ficar mal visto aqui pelos cananeus, pelos ferezeus, eles vão, sabe, subjugar a gente, tudo. Só resta agora uma opção, ir embora mais uma vez. Gênesis capítulo 35. Deus manda Jacó para Betel. Eita Deus. Ô Cláudio, está tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo, né? Rapaz, está fluindo bem, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus fala para ele ir para Betel. E agora, lá vai Jacó de novo de mudança. De novo sai de mudança Jacó. Né? Do verso 1 ao verso 3, o Jacó obedece a Deus e ele convoca o povo para uma mudança. Porém, antes, todo o povo vai deixar suas idolatrias e se purificarem. Por quê? Porque já ali, já estava começando a nascer a idolatria, né? Se você observar, Raquel já saiu com a idolatria de dentro da casa do pai dela, né? Então, ali o povo já foi meio que se corrompendo. O verso 4 e o verso 5, todos eles deram todos eles deram dos seus deuses estranhos para Jacó. Então, ali, ó, tudo que era estatueta, tudo que era símbolo, tudo que era colares, estátuas, eles deram para o Jacó. Tiraram até os brincos da orelha, né? Porque nessa ocasião, quando uma pessoa devia para alguém, ela se tornava escravo. Só que aí o que acontecia? Quando quitava a dívida, essa pessoa tinha que ser liberado, né? Então, durante esse tempo, para todo mundo saber que era escravo, a pessoa tinha que pôr um brinco ou no nariz, ou na orelha, ou na boca, né? Para quê? Para simbolizar que ele era escravo de alguém. Então, quando viu o brinco, falava, você é escravo de quem? Eu sou escravo do Jacó. Só que aí o que acontecia? Pagou a dívida, agora o Jacó recolhe o brinco, né? Porque ele não é mais. E aí alguns deles queriam continuar, né, com eles, então assumia uma outra forma aí, né, de ser servo. Ok? Jacó pegou e enterrou perto dos carvalhais de Siquém. E eles foram embora dali com os seus moradores e ninguém mais perseguiu Jacó e nem o seu povo. Então, essa atitude de Jacó aí fez com que aplacasse a ira, né, sobre eles. No verso número 6, Jacó chega à cidade chamada Luz, e essa aí é na terra de Canaã, né? E essa cidade Luz, ele batiza como Betel. Então, ele edifica ali um altar para o Senhor e ele chamou o nome de El Betel, porque ali Deus se revelou e quando ele fugia do seu irmão. E aí, nesse instante também, eles chegam no lugar onde morreu a Rebeca, né? Onde Rebeca foi sepultada, né? Debaixo desses carvalhais de Manre. Aí, lembra disso? Então, ele vai e segue o protocolo aí, porque morre Raquel. Agora,
com a morte de Raquel, e também vai ser enterrada nesse lugar aí, né? Alguma informação aí, Cláudio? Alguma pergunta? Não. Ok. Do verso 9 ao 15, Deus aparece de novo para o Jacó. E ele muda o nome do Jacó para Israel, né? Ele relembrou a ele todas as promessas feitas a Abraão, Isaac, agora Deus relembra também para Jacó, né? E Deus, ele se eleva e se retira daquele lugar. Agora Jacó levanta ali um altar e derrama ali azeite. Lembra que eu falei da importância do azeite? Olha aí, de novo Jacó derramando azeite. E aí ele chamou aquele lugar de Betel, né? Com a morte da Raquel, morre também ali naquele caminho de Efrata, né? Efrata é Belém. Efrata é Belém, né? Então, olha para você ver como a Bíblia vai se conectando, ó. Quem nasceu em Belém? Lembra? Quem nasceu em Belém? Olha aí, quem? Jesus. Lembra a estrela de Belém? Aí, nesse mesmo lugar, devido à morte da mãe, deram o nome do menino. Então, ó, a Raquel tem um filho, porque ela tinha só o José. Agora ela está tendo o segundo. Lembra que ela falou assim, ó, Deus ainda há de me dar mais um filho. E deu. Só que ela morre de parto. E aí, olha o que acontece. Manda pôr o nome do menino de Benoni. Benoni. Mas aí o Jacó fala assim, não, esse nome não. Esse nome não. Aí ele deu o nome para o menino de Benjamim, né? Então o menino era para ser chamado Benoni, né? Que era o filho da morte da mãe. Agora ele fala, não, vai pôr o nome dele de Benjamim, que significa o filho da mão direita. E aí Raquel também é sepultada no mesmo lugar e Jacó põe ali uma coluna sobre a sepultura e que permanece até o dia de hoje. Após esses acontecimentos, Jacó estendeu a tenda dele além de Migdol, né, que é Migdol-Éder. No verso 22, Jacó já perdeu a Raquel, só tem a Lia e as concubinas. Mas olha o verso 22. No verso 22, o Rúben, que é o filho mais velho dele, vai e se deita com a Bila. Vocês lembram de quem que a Bila era serva? Da Raquel. Olha aí, ó, os B.O. entrando tudo pelo lado de lá. E aí, ela era concubina do pai dele, né, o Jacó. E isso trouxe vergonha para o Jacó, porque todo mundo soube, né? E aí, todo mundo sabendo a vergonha do Jacó diante dos homens e de Deus. Do verso 23 ao 29, fala da geração dos filhos de Jacó, com cada uma das suas mulheres. E aí, o Jacó volta para perto do pai dele e chega em Hebrom, de onde o pai dele já estava ali por volta de algum tempo, né? E os seus antepassados já viveram lá. E aos 180 anos, o Isaac morre. E aí Esaú e Jacó sepultam ele também. E assim nós vamos agora chegar para o último capítulo, que é o capítulo de número 36, que é os descendentes de Esaú. Bom, lembrando que... Ô, Claudinho, não estou atravessando não, né? Não, Ale. É que eu acho que deu um déjà vu aqui. Ai, meu pai. Então, bora lá. Mas o 36 é para a próxima semana. Ah, então deixa para a próxima semana, porque bateu um déjà vu nessa hora aqui, eu falei, ué... Quer dar uma palhinha aí? Ó, nós estamos bem no horário, né? Falta ainda 20, né? Mas assim, eu queria comentar aqui, quando Deus manda o Jacó, né? Deus manda o Jacó. Porque se você parar para pensar, está tudo alinhado. Está tudo alinhado. Ó, a cidade, os lugares, os nomes,
Sabe, eu sei que tem horas que eu falo assim, pessoal, vamos ler a Bíblia inteira. Aí você fala assim, ai, meu Deus, a Bíblia inteira, né? Às vezes eu convido alguém, nós estamos lendo a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia inteira. Nós já estamos no capítulo 30. Ai, eu já perdi muito. Não, tem muito ainda para ler. Aí a pessoa vira e fala assim, ai, mas vai demorar muito tempo. Aí eu falo assim, por que você está com algum projeto de morrer para os próximos meses, para o ano que vem? Não, falei, então, filho, vamos lendo, né? Porque a palavra de Deus, a gente tem que desfrutar. Ô, Túlio, bem-vindo, filhinho. Murilo, bem-vindo, né? Então, a gente tem que desfrutar, né? A Bíblia fala que a gente tem que meditar. Você não tem que chegar lá e ler, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Não! Sabe, irmãos, tem horas que eu fico preso em um versículo, tem horas que eu fico preso em uma palavra, aí eu fico com aquilo na cabeça, eu falo assim, Santo Jesus. Por quê? Porque a Bíblia você tem que degustar, você tem que usufruir desta palavra. E é isso que vai fortalecer você, porque essa palavra ela vai te dar força para o dia da adversidade. Né? Quantas vezes a gente faz as coisas, igual esses dois malucos aí, Samuel e Levi? Os caras foram, entraram, mataram todo mundo. Quantas vezes você faz algumas coisas que você fala assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Você se enfia em cada confusão à toa. E a Bíblia está dando todas as coordenadas. Eu fico pensando, né? Quando Jacó estava lá com o anjo, ele foi Jacó, não foi? Só que na volta ele volta a Israel. Eu fico pensando, aquele povo que estava esperando ele, olhando assim, falou assim, vem vindo alguém lá, quem é? Parece Jacó. Mas, rapaz, será que é Jacó? Não, não é Jacó, não. Por que não é Jacó? Porque está mancando, Jacó não manca. Ó como que Deus já mudou. E aí, quando ele chega perto, os caras, é Jacó mesmo. É Jacó. E aí o pessoal fala assim, nossa, o que aconteceu? Tudo aí ele conta. Quando ele conta, aí eles falam assim, meu pai do céu, Jacó, você viu o anjo de Deus? Mas eu vi. E agora? Agora ele falou que eu não sou mais Jacó. Ele falou que eu sou Israel. E aí você imagina agora, toda vez que chamam ele de Jacó, ele fala assim, é Israel. É Israel. Então, aquele cara que era todo nervoso, que era todo acelerado, que fazia as coisas na loucura, ele agora é um cara que ele pensa mais. Aquele cara que queria a bênção a qualquer custo, a ponto de fazer uma trapaça junto com a mãe, agora ele anda 7 passos, se inclina, levanta, anda mais 7 passos, se inclina. Ele aprendeu a se humilhar. Esse cara, ele queria uma esposa, ele trabalhou 7 anos, não ganhou a esposa. E aí você começa a olhar e ver, né, ele se submeter. Ô, Cláudio, acho que o Murilo tem alguma pergunta. Pode falar, Murilo. Fique à vontade, Murilo. Opa, mestre, boa noite, tudo bem? Que página que o senhor está, por favor? Na verdade, agora eu estou tecendo um comentário sobre o Jacó, né? Mas eu já finalizei o capítulo 35. O que eu estou comentando aqui, quando ele se aproxima de Esaú, né? E ele vem se deitando no chão. Ele anda 7 passos, se deita, anda 7 passos, se deita, né? Ok, Deixa eu ver exatamente onde é. Jacó, né, o encontro, aqui, encontro de Jacó e Esaú. Peraí, que eu já te falo exatamente o verso. 7 passos, cidades. Aqui, peraí. Ok. Ele pede a bênção, então aqui. Aqui, 33, verso 3. E ele mesmo passou adiante das famílias, né? E se inclinou à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão.
Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Muito Né? obrigado. Imagina, filho. Então, assim, você vê, Jacó, ele aprendeu a se humilhar, cara. Às vezes a gente não quer se humilhar para a esposa, para o esposo, para o filho, para o pai, para a mãe. Entende? Quem dirá para o chefe, irmão, pastor, quem quer que seja. Entende? Eu, irmão, vou falar para você, eu era um coração bem duro, mas hoje, glória a Deus, eu não tenho o menor problema de pedir perdão. Ah, mas você estava certo, perdão. Ah, mas você tinha razão, perdão. Entende? Eu não me sinto pequeno, não me incomoda, não me incomoda hoje. Entende? Não me incomoda. Ah, mas você está fazendo isso porque os humilhados serão exaltados? Não, não. É que eu já escolhi. Eu escolhi ter paz. Eu quero ter paz. A razão, para mim, tanto faz. Entendeu? Eu escolhi a paz. O Luiz Carlos, acho que quer falar, Claudio. Só fala, A Luiz. paz do Senhor. Opa, a paz do Senhor a todos. Ô, meu amado. Eu queria saber uma coisa, porque assim, para mim, um pouco da minha vida, eu sou muito difícil, eu não consigo me perdoar a certas coisas. Uhum, E me julgo a mim mesmo. uhum, Tem hora que eu me fecho para mim mesmo. E que nem eu tô seguindo aquela vocês agora nessa para entender a Bíblia todinha. E uhum. graças a um amigo meu que conversa comigo direto, eu queria saber o que eu posso para estar fazendo, para estar melhorando, fora isso, que nem que você acabou de falar, se era o coração também e você conseguiu melhorar Uhum. nessa situação. E fora que eu estou aprendendo bastante na Bíblia junto com vocês. Entanto que eu até saí da igreja, me afastei. Mas, ó, fica tranquilo, Deus ele vai cuidar de você. Eu posso ser honesto com você mesmo? Eu vou ser bem honesto com você. O caminho ele não é tão fácil, mas eu escolhi. Ô, Cláudio, põe para mim, por favor. Põe para mim aí. Mateus 6,12, Cláudio. Luiz, eu usei isso aqui, Luiz, para minha vida, cara. Porque se eu não fosse radical comigo, eu não ia dar certo. Entendeu? Tá ouvindo aí, Cláudio? Sim. Só um minuto. Tá. Entendeu? Tem coisas que Deus ele não vai abrir mão. Tem coisas que Deus ele quer você. Você só precisa escolher como que você vai chegar até Deus. Porque ó, o homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus. E a palavra de Deus diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Adivinha o plano de quem vai ser frustrado, Luiz? O de Deus não vai ser. Adivinha o de quem que vai ser? O meu. Isso. É o meu que vai ser frustrado. Olha lá, o Cláudio grifou para a gente de amarelo. Dá uma lida aí para mim, fazendo favor. Consegue aqui, Luiz? Tá vendo aí? Ó, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu tive que fazer disso uma prática para minha vida, ô Luiz. Porque assim, ó, toda vez que eu afundava, eu pensava assim, ó, se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Então eu entendi, Luiz, que com a medida que eu perdoava, eu também era perdoado. Aí, Luiz, eu fui fazer uma lista dos nomes que eu lembrava que eu tinha que pedir perdão. Luiz de Deus. Era a lista que não tinha fim, deu as 3 folhas. Aí eu orei e eu falei assim, Deus, é gente demais que eu tenho que pedir perdão. E aí era como se Deus falasse para mim assim, então começa logo que você acaba logo. Entendeu? E aí é um dia de cada vez. Vai ter dias que você vai mais, vai ter dias que você vai menos, e Deus vai dando graça para você. Mas nós vamos pedir a Deus para te dar força. E do mesmo jeito que você tem paciência para pegar esses peixes grandes aí,
Deus também tem paciência para pegar você, porque você é uma promessa do Deus vivo e vai se cumprir, né? Então, lembre-se disso. O Cláudio Murilo sinalizou aí? Eu não vi. Eu também não notei isso. Não? Mas pode falar, Murilo, se quiser falar alguma coisa. Mestre, boa noite, tudo bem? Ô, Então, o senhor estava falando sobre perdão. Os mais velhos, assim, minha avó e minha mãe, muitas vezes elas diziam que é mais fácil você perdoar do que pedir perdão. Será que houve esse questionamento da parte de Esaú por tudo que ele viveu com Jacó? Na verdade, isso aí fazia parte da bênção dele, né? Porque lembra que o pai dele fala assim, ó, quando você abandonar o jugo e tirar o peso do seu pescoço. O peso do pescoço dele era essa situação. Ele era rico também. Esaú era rico também. Mas o peso da culpa, da dor no coração, o juramento que ele fez de matar o próprio irmão, entende? Sim. Então, essas coisas, é mais fácil perdoar do que falar, isso é fato, até porque quando eu falo, eu me exponho, entende? E eu me expor para uma pessoa só é uma coisa, eu me expor para um grupo de pessoas é outra. Sim, Entende? tem até um Então, versículo, né? Em Mateus 11, 28, que fala, Jesus diz que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. bem isso. E aí o que vai acontecer? Deus, ele vai usar a sua vida. O Davi, eu gosto quando o Davi fala, né? Porque o Davi fala assim, ó, eu prefiro cair na mão de Deus, porque se eu cair na mão dos homens, eu estou perdido. Eu estou perdido. Ó, o Saul, ele fez de tudo para não perder o trono, mas ele perdeu a presença de Deus. Davi falou assim, ó, Deus, tira trono, tira filho, tira dinheiro, tira riqueza, tira poder, tira tudo, só não tira a tua presença de mim. Então, Davi tanto fazia, a presença de Deus é o que valia. Numa caverna, num buraco, num poço, mas a presença de Deus estava com ele. O Saul perdeu a presença de Deus, foi procurar onde? Lá na cartomante. E ainda acreditou em tudo que viu lá. Entende? Então, é complicado isso, né? Então, quando eu olho aqui, eu vejo o Jacó, eu olho para o Jacó e eu vejo como um patriarca que parece muito com a gente, que tem os dilemas semelhantes a gente, que tem as dores semelhantes a gente, que tem as frustrações, que tem os prejuízos como a gente, que gera prejuízo como a gente. Então, se você olhar todos os patriarcas, o Jacó é o que mais parece nós. Porque ó, eu olho para Abraão, dá até medo. Eu tenho um filho único. Dá até medo. Abraão é ali, ó, é pedra 90. Abraão é fera. Entende? Aí eu me pergunto, né? O próprio Jó, olha lá o Murilo falando, o próprio Jó, né? Então, essas coisas têm tudo a ver, né? Aí você vê os outros patriarcas todos, rapaz, como que a gente ia fazer para dar uma de Moisés ali? Sabe? E isso porque eu estou jogando personagens, entende? Eu estou jogando personagens. Mas você vê o Jacó, você vê um lado muito humano, né? Tanto que tem igrejas aí que ensina que ele é trapaceiro, picareta, é isso, é aquilo, né? Às vezes eu converso com as pessoas, eu falo assim, ele entrou numas pelejas aí meio estranhas, mas se você olhar, ele comprou a bênção, né? A primogenitura. Foi barato, mas ele comprou, né? O Esaú que vendeu barato, né? Ah, mas ele pegou de forma certa? Não. A mãe dele ajudou ele numa trapaça. Mas ali, então, ó, a mãe dele ajudou numa trapaça. Isso só prova uma coisa para a gente, irmãos. Deus, ele olha para a terra e ele não vê ninguém perfeito. E é com povos e pessoas imperfeitas, que nem eu, que nem você, que Deus vai usar para transformar e para fazer a vontade dele. Entendeu? E eu louvo a Deus por isso, porque o nosso coração, ele se alegra, porque a gente sabe das nossas imperfeições,
A gente sabe que tem horas que a gente está muito forte na fé, tem horas que a gente está titubeante na fé, tem horas que a gente está ali ávido pela palavra, tem dias que a gente tem uma preguiça, né, de ler a palavra, mas em todas as coisas a gente vê o cuidado e a mão de Deus. Então, para vocês que estão vendo, para os que vão assistir através da gravação, eu quero te falar, não desanime, não desanime. Deus, Ele escolheu você, Ele escolheu você. Ele escolheu você, e porque Ele te escolheu, Ele vai cumprir todo o protocolo. Ele vai te dar força na hora da força. Ele vai te dar colo na hora da solidão. Ele vai te dar conforto na hora da dor. Ele vai pegar sua mão quando você tiver o medo. E ali, na hora que você tiver que falar diante das autoridades, não tenha medo, porque Ele vai colocar a palavra na sua boca. Não tenha medo. Uma coisa que eu gostaria de fechar aqui dizendo é o seguinte: não se acovarde, não se torne pequeno. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, ainda que pareça maluco. Quem me conhece sabe que eu sou um camarada que vivo muitas loucuras por causa do Evangelho. Mas isso não quer dizer que eu não tenho juízo. Entende? Tem coisas que Deus fala, eu não tomo nem conhecimento. Eu vou porque Deus falou que é aquilo. Entende? Ah, essa lei, como você sabe que é Deus? Do mesmo jeito que você sabe que é Deus. Do mesmo jeito. Eu não sou preferidinho de Deus. Deus, Ele tem os seus próprios filhos. E Ele ama cada um dos seus próprios filhos e Ele ouve cada um de todos os seus filhos. E você não é menor do que nenhum desses filhos. Entende? Busque intimidade, fale com Ele através da oração e permita que Ele fale com você através da Bíblia. E eu tenho convicção. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador em 1984. E em 1986 eu já comecei a me focar nas coisas da igreja, nas coisas do reino de Deus. E aí já comecei a querer ler a Bíblia. Em 88 eu já estava lendo a Bíblia. E aí começou a ser tão gostoso. Aí quando eu vi, eu já estava enviado em missões. E agora Deus me chamou e eu estou fazendo uma obra em um monte de lugar. E eu louvo a Deus por você. E eu sei que Deus vai cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele planejou. Porque você é prioridade para Ele. Então faça dele também a sua prioridade. Em nome de Jesus. Tá bom? O canal Escravo de Cristo já estão com todos os vídeos. Só faltava esse aqui. O Claudinho já vai pôr nessa semana. E aí vai estar completo. Você só precisa se inscrever lá no canal e aí você já pode tá vendo os vídeos. Caso você perdeu o começo, tá tudo gravado, tudo bacaninha lá. Tudo que eu falo aqui para vocês está escrito lá, tá bom? E aí vocês podem estar acompanhando, lendo, assistindo, volta, vê de novo. E o Espírito Santo vai revelando coisas novas para você. O intento meu é que você leia a Bíblia toda, depois ajude alguém a ler a Bíblia toda. Quer usar esse material? Pode usar. Que Deus use você também. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana de excelência. E na semana que vem, do 36 ao 40, estaremos lendo aí. Cláudio, muito obrigado, você é uma bênção na minha vida. Meus irmãos, minhas irmãs, obrigado por estar com a gente até agora. Conseguimos de novo cumprir o protocolo de 1 hora. Deus seja louvado por isso. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem firmes no Senhor Jesus.